Muito bem, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós vamos abordar aqui alguns exercícios da sua apostila que foram aí selecionados, vamos dizer assim. Eu recebi esse exercício de forma repetida aí por e-mail, muitos de vocês me procuraram para a gente estar resolvendo esses aqui. Então eu achei por bem na aula de hoje a gente fazer a correção deles passo a passo aí. Tenho certeza que vai ajudar muitos de vocês. Caso algum exercício que você permaneça com dúvidas ainda não tenha sido resolvido aqui em alguma aula, entre em contato comigo, me manda um e-mail. Você sabe que eu estou à disposição para te ajudar. Bom, queridos, o primeiro exercício que eu selecionei é o exercício 19 da página 30. Tá? Vamos analisar. Abra aí sua apostila, veja o passo a passo, pelo menos o enunciado, para a gente fazer juntos aqui. Tá bom? Como é que está lá o enunciado, pessoal? O gráfico a seguir mostra três ondas sonoras que se propagam no ar a uma velocidade de 345 metros por segundo. Aí ele dá para você esse gráfico aí com essas três ondas, vermelha, verde e azul, com uma escala aí de distância em centímetros, e pergunta algumas coisas de cada onda em cada alternativa. Não tem jeito, temos que avaliar item por item para descobrir qual é a afirmativa que está correta. Tá? No primeiro item, pessoal, ele fala que a frequência da primeira onda, não, da linha verde, da onda verde, é 40 kHz, 40 mil Hz. Pessoal, calcular frequência, nós não temos muitas opções, a não ser pela equação fundamental V igual a lambda F. Ok? Perceba que a velocidade ele te forneceu o enunciado, falta então você determinar o comprimento de onda. E a gente consegue, pessoal, determinar o comprimento de onda pela análise aqui do nosso gráfico, do nosso esquema. Por quê? Comprimento de onda, nós já estudamos isso desde o começo do bimestre. É a distância percorrida pela onda durante uma oscilação completa. É a distância entre dois pontos iguais e consecutivos, certo? Então, no caso da linha verde, aquela avenida famosa em Curitiba, pegue uma crista, vá até a outra crista, certo? A distância entre esses dois pontos aqui que eu selecionei para você é um lambda, é um comprimento de onda, certo? Então você consegue determinar esses caras através da escala que está aqui embaixo em centímetros. Tá vendo? Ó? Esse ponto já está convenientemente no zero. Esse cara você faz um tracejado aqui, ó. Você vai perceber que ele está praticamente aqui no meio, certo? Entre o 0,5 e o 0,6. Então é muito razoável a gente dizer que esse lambda é 0,55 centímetros. Pode não ser um valor assim exato, mas com certeza ele é melhor do que 0,5 e melhor do que 0,6, apesar da gente não ter o valor exato ali da metade, né? Pessoal, temos que arrumar esse valor para metros, ok? Para ficar na unidade do sistema internacional, obedecendo a unidade da velocidade que está usando metros por segundo, né? Jogo 5,5 para cá, arruma a potência bonitinha, 5,5, 10 a menos 3 metros. Cuidado com as potências, tá bom? Então vai ser esse lambda que você vai jogar aqui e substituindo essa velocidade 345. Você vai fazer, pessoal, 345 primeiro dividido por 5,5. Dá 63 e uns quebrados, né? Na verdade, dá 62 e uns quebrados, quase 63. Tá? Só que ainda está dividindo por 10 elevado a menos 3. Né? Quando você isolou a frequência, o lambda passou dividindo, ficou então dividido por 10 elevado a menos 3. Usando regras de potência, você pega esse dividido por 10 elevado a menos 3, joga ele para cima e ele vira um expoente positivo. Né? Então ficou lá 62 e uns quebrados, praticamente 63, vezes 10 elevado a 3. 10 elevado a 3 é o nosso quilo, certo? Quilo é 10 elevado a 3, só que não está batendo com o número que está na alternativa A. A alternativa A fala que deu 40 kHz, deu 63, é falso o item A, ok? No item B, o comprimento da onda representada pela linha verde é 1 centímetro. Pessoal, no item A, a gente acaba respondendo o item B, né? O comprimento de onda da linha verde está na casa ali de 0,55 centímetros, né? E não 1 centímetro como está escrito na afirmativa, ok? Lembrando que é comprimento de onda, a gente descobre analisando aí a escala da distância. Item B também é falso. Item C, o comprimento da onda representada pela linha azul é menor do que 0,2 centímetros.
Pessoal, perceba, a linha azul está aqui embaixo, né? Comprimento de onda. Crista até crista, certo? Esse carinha aqui é o lambda do azul. Então saiu do zero, pessoal. Novamente, ó, passou do 0,3, tá vendo? Ó? Se é exatamente 0,35, isso é uma outra história. Mas com certeza é maior do que 0,3. E o exercício fala na alternativa C que o comprimento da onda seria menor do que 0,2. Não, né? Com certeza é maior do que 0,3. O item C também é falso, ok? No item D, pessoal, ele pergunta a frequência de cada onda, da verde, da azul e da vermelha. Então, o que você tem que fazer? Você teria que fazer a mesma ideia que a gente tem feito, descobrir o comprimento de onda de cada linha, vermelha, verde e azul, fazendo o esquema de crista até crista, ou de vale até vale também, lógico, né? Talvez a crista seja mais fácil porque ela já está aqui no zero, tá? Mas importa que sejam dois pontos iguais consecutivos. Descobrindo o lambda de cada um, jogue no V igual a lambda F utilizando essa velocidade, tá? Você vai chegar nas exatas frequências que o enunciado deu para você, tá? Frequência da vermelha é 46 kHz, frequência da verde é 63, frequência da azul é 99, tudo em kHz. Usando os lambdas, joga no V igual a lambda F, você chega nos valores exatos do item D, tá? Só para ter certeza, o item E, ele fala que a frequência da vermelha é o dobro da azul. Não, né? A frequência é metade. Pelos valores a gente tem certeza disso, tá? Basicamente metade, né? O que é o dobro, ou basicamente o dobro, o que é maior, por assim dizer, é o lambda, né? Perceba, ó, a vermelha, ela vibra menos, ela tem menos oscilações do que a azul. Então, se ela tem menos oscilações do que a azul, com certeza a frequência é menor, né? É impossível dela ser maior. O que é maior vai ser o comprimento de onda, tá bom? Então, só tirando a dúvida, com certeza a alternativa D de doido, resposta certa. Beleza? Tranquilo? Vamos adiante, pessoal. Página 31, exercício 20. Para um determinado instrumento musical de cordas, considere as afirmativas a seguir. Afirmativa 1. Quanto maior a força de tensão na corda, maior será a frequência dos harmônicos e, portanto, mais agudo é o som. Bom, que de fato, quando a frequência é maior, o som é mais agudo, isso nós já estudamos, né? O som alto. Agora, a primeira parte da afirmativa, será que está certa? Isto acontece, o aumento da frequência, quanto maior for a força de tensão? Vamos lembrar, pessoal. A equação de Taylor é a única que relaciona a tensão na corda. Então, vamos puxar aqui, ó. Velocidade é igual a raiz quadrada, lembra disso? Da força de tensão, F, dividido pela densidade linear da corda, que é o μ, que é a espessura da corda, tudo bem? Então, o que essa equação mostra para nós, pessoal? Que força e velocidade, uma aumenta, a outra também aumenta, porque elas estão na parte de cima da fração, certo? Então, aumentando a força de tração, aumenta a velocidade. Porém, você sabe que pela equação fundamental, V igual a lambda F. Ou seja, se a velocidade aumenta, a frequência também aumenta. Estão em lados opostos da equação diretamente proporcionais, certo? Então, realmente, se a força aumenta, a velocidade aumenta. Se a velocidade aumenta, a frequência aumenta, gerando um som mais agudo. Item 1 verdadeiro. Tudo bem? Só analisando qualitativamente a dependência dos parâmetros aí nas equações, ok? Item 2. Quanto maior o comprimento da corda para uma mesma tensão, menor será a frequência do harmônico e, portanto, mais grave será o som. Novamente, pessoal, a parte final da frase está correta, né? Frequências menores, os sons são mais baixos, mais graves, já comentamos sobre isso. Agora vamos avaliar essa ideia do comprimento da corda, né? Lembrando, pessoal, condição de ressonância para uma corda. Fn é igual a N vezes F1, certo? Só que quem é F1? Lembra que eu pedi para você guardar essa? É V sobre 2L. Esta é a frequência fundamental de uma corda. Então perceba, independente do harmônico, a frequência desse harmônico é inversamente proporcional ao comprimento, que é o L que está aqui. Concorda comigo? Então, se eu aumento o L, com certeza realmente a frequência vai diminuir, gerando um som mais grave. Item 2 está certo também. Beleza? Lembrando que esse L pode ser 1, 2, 3, 4, até quando você quiser o número do harmônico. Mas no caso ele só quer a dependência com L, realmente é inversamente proporcional. Tudo bem? Beleza?
Item 3. Vai ficar aqui em cima. Deixa eu apagar aqui, que você já entendeu. Para não atrapalhar a nossa leitura. Olha aqui, ó. Quanto maior o calibre da corda vibrante, maior a densidade linear e, consequentemente, mais grave é o som. Bom, pessoal, o calibre, que é a espessura, a gente já viu que é exatamente isso, né? Quanto maior o calibre, a espessura da corda, maior é a densidade linear, que é o Mi. Agora, as cordas mais grossas, elas geram um som mais grave? Pessoal, a gente fez isso na prática no violão, né? Isso é verdade. Agora, como que a gente comprova isso na equação? Agora vamos olhar para o Mi. Vou trocar de cor aqui, ó. Estou aumentando a densidade linear da corda. Estou aumentando a espessura. Então, se esse cara aumenta a velocidade, diminui. São inversamente proporcionais, um em cima e outro embaixo na fração. É ou não é? Então, cordas mais grossas têm menor velocidade. Só que se eu diminuo a velocidade, o que eu faço com a frequência? Eu também diminuo. Pela equação fundamental, certo? Então, geram realmente sons mais graves. Correta, todas corretas, 1, 2 e 3. Alternativa E de Elefoa. Aí. Tudo bem? Tranquilidade? Belezinha? Vamos adiante, pessoal. Página 33, exercício 9, exercício da FUVEST. Vou ler o enunciado aqui, você acompanha na apostila, depois a gente só faz algumas continhas aqui no gráfico, tá? Um estudo de sons emitidos por instrumentos musicais foi realizado usando um microfone ligado ao computador. O gráfico a seguir, este gráfico, reproduzido na tela do monitor, registra o movimento do ar captado pelo microfone em função do tempo. Tempo, medido em milissegundos. Olha que informação bacana, pessoal. O tempo foi medido em milissegundos. Tá aqui, ó. Lembrando que milha é 10 elevado a menos 3, né? Inclusive eu enunciei até 10 para você. Então, esse esqueminha aí do movimento do ar foi captado quando se toca uma nota musical no violino. Aí ele dá para você uma tabela de frequências de cada nota e ele pergunta, consultando a tabela, pelo som produzido aí, qual foi a nota musical, ok? Pessoal, perceba que a gente vai descobrir a nota pela frequência, né? Só que no gráfico, né, no esqueminha aí da onda, ele não deu para nós informação de frequência, ele deu para nós informação de tempo. Tempo. E o aluno antenado bate o olho em tempo, ele lembra de uma coisa, que é o tesão. Lembra do tesão? Não pode esquecer. É o período, pessoal. Período, né? O que é o período? Vamos lembrar? Período é o intervalo de tempo que a onda leva para dar uma oscilação completa. Um ciclo completo. E o que período tem a ver com frequência, pessoal? Lembra? Frequência é o inverso do período. Período é o inverso da frequência. Compre um, ganhe de bônus o outro. É só inverter. Então, se eu analisar este gráfico aqui e descobrir de alguma forma o período, eu só inverto para calcular a frequência e descobrir qual é a nota. Concorda comigo? Essa é a ideia. Vamos lembrar, pessoal, é para uma oscilação completa o período, né? Então, eu tenho que descobrir aqui, por esses padrões aqui de repetição da onda, uma forma de descobrir uma oscilação completa. E você já deve ter visto aonde a onda se repete, né? Percebe, ó, esse ponto, ele se repete aqui, que se repete aqui, que se repete aqui e assim por diante. Tudo que está aqui no meio, o desenho ele vai se repetindo. Então, daqui para cá, pessoal, é uma oscilação completa, né? Agora, isso aqui é um lambda ou isso aqui é um período? Cuidado, né? Nesse caso é um período. Por quê? Porque a escala está em segundos. Se a escala estivesse em metros, centímetros, né? Se tivesse uma escala de distância, aí sim seria o comprimento de onda, mas não é o que está acontecendo nesse caso, tá? Então perceba que aqui a gente tem uma oscilação completa, é isso que importa. A questão é, pessoal, a gente tem que dar um jeito de usar as escalas que estão aqui embaixo e descobrir quanto tempo está levando para uma oscilação completa. Você pode usar o ponto de cima, pode usar algum outro ponto que você tenha medidas, que você tenha informações ali no seu gráfico, entende? Eu vou usar um outro ponto. Eu vou usar esse ponto aqui de baixo. Ó. Você percebe? Ó? Esse ponto de baixo repete aqui, que repete aqui, que repete aqui. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou começar a contar a partir desse, porque ele está exatamente em cima do 5. Percebeu? Então, do 5 até esse carinha aqui, ó. Até esse cara. Vamos ver quanto que ele andou? Pessoal, se você contar certinho os risquinhos, você vê que cada risquinho vale meio milissegundo. Quer ver? Ó? 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10.
Tá vendo? Então, cada risquinho vale aproximadamente, não vale exatamente, né, melhor dizendo, meio milissegundo. Agora vamos contar aonde esse carinha aqui, ele terminou a medida dele. Um começou exatamente no 5. Então, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, ó. Não está nem no 7,5 nem no 8. Então, olha o que a gente vai fazer. A gente vai usar, pessoal, o teorema do bom senso. Eu vou aproximar o meu período para 2,5. Porque foi ó, do 5 até quase o 7,5. Só que esse valor, pessoal, é um valor superestimado, né? Na verdade, é um valor subestimado. Por quê? Porque ele não está exatamente aqui batendo no 7,5, né? Ele está um pouquinho depois, certo? Ele está um pouquinho depois, tá? Então, a gente está arredondando um pouquinho ali para dar uma compensada, porque, na verdade, pessoal, o valor vai ficar muito próximo do que a gente tem aqui, tá? A gente está fazendo para compensar um em relação ao outro, tá? Então, do 5 até mais ou menos ali o 7,5, andei 2,5 milissegundos, né? 1010 elevado a menos 3, tenho que fazer esse ajuste. Como eu descobri o período, você poderia escolher outros pontos, tá bom? Não teria nenhum problema. Tem que dar mais ou menos o mesmo período, né? Não pode dar diferente disso. Tendo período, o pessoal joga no cálculo da frequência, tá? Então, olha aqui, ó. Frequência inverso do período, como eu comentei com você aqui na equação anterior, certo? 1 sobre 2,5, 10 a menos 3. Então, olha só. 1 sobre 2,5, eu fiz só os números, tá vendo? 1 sobre 2,5 é 0,4. Pode fazer essa continha aí. Esse 10 a menos 3 passa para cima, passa para o expoente positivo, 10 elevado a 3. Arrume os zerinhos aqui do expoente, você chega em 400 Hz. Então, se esse valor de período é um valor superestimado, né? O subestimado eu acabei invertendo aqui, tá? Se esse 2,5, 10 a menos 3 é um valor subestimado, quer dizer que a frequência é um valor superestimado. Por quê? Porque um é o inverso do outro. Sim ou não? Então, você só inverte o que está escrito aqui nos parênteses, eu vou arrumar isso para você no slide, tá bom? Mas eu estou falando aqui para você. A gente viu que o período ele é um pouquinho menor do que 2,5, certo? Desculpe, é um valor um pouquinho maior. 2,5 ele tá, o risquinho está antes da onda, né? Então, o período ele está num valor super... nossa, gente, está confuso, né? Gravar aula no fim da noite, depois de um dia corrido, dá assim, né? O período ele é um pouquinho maior do que 2,5 realmente, né? Então, eu coloquei 2,5, mas ele é um valor subestimado, né? Eu arredondei um pouquinho para baixo. Então, se o período eu arredondei um pouquinho para baixo, isso quer dizer que a frequência vai estar arredondada um pouquinho para cima. Está realmente trocado aqui nos parênteses, tá? Então, na verdade, o 400 Hz ele é um valor um pouco para cima do que é realmente a frequência dessa nota. Qual é o valor que está um pouco, então, para baixo do 400 Hz? É a nota Sol, 388. Entende? Então, assim, pessoal, através de cálculos que são aproximados, porque não tem como a gente pegar exatamente, né? Aonde que esse petelequinho aqui tá batendo aqui embaixo, né? A gente não tem como dizer se é no 2,8, se é, eu não sei. Então, eu pego o valor mais próximo e faço uma lei da compensação na outra conta que eu vou utilizar. Então, como eu subestimei o período, eu estou superestimando a frequência. Eu só troquei os parênteses aqui, tá? Eu subestimei o período, eu superestimei a frequência. Então, o valor de 400 Hz é um chute um pouquinho para cima da realidade. Então, pego o valor imediatamente para baixo de 400, é o 388, é a nota Sol. Resposta certa do enunciado, tá? Então, assim, a conta ela é relativamente simples, né? Lembrando do que é período e como calcular a frequência. Agora, entender qual é o caminho, enxergar a relação, talvez fosse a dificuldade do exercício aí. Tá? O último, pessoal, para a gente terminar a aulinha de hoje, página 42, exercício 5. Vou ler o enunciado, acompanhe aí na sua apostila. Na figura a seguir estão esquematizadas duas situações distintas que passamos a descrever. No movimento de translação da Terra ao redor do Sol, quando a Terra se encontra no periélio, olha só, se encontra no periélio e começa a se afastar do Sol, a luz emitida por ele, Sol, é percebida na Terra de certa maneira. Enquanto na outra parte da trajetória, indo do afélio para o periélio, a luz emitida pelo Sol é percebida na Terra de outra maneira. Aí ele dá uns esqueminhas aí para você ver relação à aproximação, ao afastamento, desvio para o vermelho ou desvio para o azul. Okay?
é o efeito Doppler da luz, a gente comentou sobre isso na aula passada. De acordo com o esquema e o texto, o fenômeno descrito é o efeito Doppler-Fizeau, né? Tá aí. Em que a frequência da luz do Sol, percebida por nós na Terra, sofre um desvio como? Pessoal, antes de avaliar o desvio, de onde para onde está acontecendo, a gente precisa lembrar um pouquinho de gravitação universal, que ele menciona periélio e afélio, que são coisas que a gente estudou no final do ano passado. Tá? Então, lembrando, o periélio, pessoal, ele é o ponto mais próximo do Sol. Lembrando que a órbita dos planetas ao redor do Sol não é uma circunferência, ela é uma elipse, né? É a primeira lei de Kepler. Não é uma elipse tão exagerada quanto essa, mas é só para a gente relembrar. O Sol está aqui, tem um ponto que o planeta está mais perto do Sol, é esse cara. Esse cara é o periélio. Tem um ponto que o planeta está mais longe do Sol, que é o afélio, é esse ponto. Tá? Pela segunda lei de Kepler, depois você pode dar uma olhadinha, tem alguns vídeos no canal que estão tratando sobre isso, ou mesmo nas suas notas de aula do ano passado. Eu espero que você tenha guardado, porque conhecimento não ocupa espaço, né, pessoal? Nem na estante, tá? No periélio, por causa da segunda lei de Kepler, o periélio é o ponto do planeta, da órbita do planeta, que ele possui a maior velocidade possível, tá? A velocidade máxima, depois dá uma olhadinha lá em segunda lei de Kepler, a lei das áreas. Em contrapartida, pessoal, no afélio, que é o ponto mais distante do Sol, o planeta tem a menor velocidade possível, velocidade mínima. Então, pensa comigo. Entre o periélio e o afélio, ele está saindo da velocidade maior para a velocidade menor. Então, entre o periélio e o afélio é um movimento retardado. O planeta breca. Entre o afélio e o periélio, ele vai de uma velocidade pequena para uma velocidade grande. Então, o planeta acelera, é um movimento acelerado. Certo? Então, são esses trechos que a gente tem que avaliar. Porque são nesses trechos em que o planeta muda a velocidade. E mudar a velocidade, pessoal, do observador, né, que é o caso do planeta, entenda como sendo a fonte o Sol, está fixo, né, quem se move é o planeta, que é o observador. Mudar a velocidade do observador implica em a gente perceber uma frequência diferente, que é o próprio efeito Doppler, certo? Então, olha aqui, ó. O aumento da velocidade entre o afélio e o periélio, que é o trecho acelerado, né, pelo efeito Doppler, melhor dizendo, isso ocorre, acarreta no aumento da frequência. Vamos lembrar da equação aqui, ó? Frequência que o observador percebe, lembra disso? É igual, parênteses, velocidade do som, mais ou menos velocidade do observador sobre velocidade do som, menos mais, né? Lembra disso? Velocidade da fonte aqui embaixo. E tudo isso vezes quem? A frequência própria da fonte, né? Então, o que a gente tem, pessoal? Velocidade da fonte é zero, o som não se move. Velocidade do som é fixa, né? E a frequência da fonte também é fixa. Então, a única coisa que está mudando é a velocidade do observador, certo? Então, nesse trecho, entre o afélio e o periélio, a velocidade do observador aumenta. Então, se esse cara aumenta, a frequência também aumenta. E a luz visível que possui a frequência maior é o azul. Então, esta situação aqui, que é o desenho de baixo, é entre o afélio e o periélio. O aumento da frequência de desvio para azul. Em contrapartida, ocorre uma diminuição da velocidade do observador entre o periélio e o afélio, que é o movimento retardado, né? Pelo efeito Doppler, isso acarreta numa diminuição da frequência do observador e a menor frequência que a gente enxerga é o vermelho, tá? E isso está esquematizado, escrito na alternativa C de Corinthians Cocosão. Vou ler para você aqui, ó. A luz desvia para o vermelho na parte da trajetória da Terra correspondente ao sentido periélio-afélio, que é o segundo item aí, né? E um desvio para o azul no sentido do afélio para o periélio, tá bom? Esta é a sacada, lembrando de propriedades da gravitação do ano passado, tá bom? Queridos, por hoje é isso então. Tendo algum exercício que não foi aqui corrigido, fiquem à vontade em procurar pelo e-mail, tá bom? A gente está aqui para te ajudar, tá bom? Queridos, obrigado pela presença, pela participação. Qualquer coisa, dá um toque aí nos comentários. A gente está sempre por perto, mesmo à distância, tá bom? Beijinho de luz, se cuidem, tamo junto, até mais. Tchau, tchau.